Bom dia, Jaine. Pessoal, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos aí explorar um pouco aí do Arduino, né? Então, nós vamos ver aí uma peça bastante importante, um componente bastante importante nos projetos de Arduino, que seria a nossa protoboard, placa de prototipagem, né? Então, é uma placa aí que nós usamos aí para fazer a interligação de componentes, né? E entender um pouco aí das principais funções de Arduino e também aí tentar fazer um paralelo em algumas coisas que vocês tratam na física, né? Conceitos principalmente de circuitos, de elétrica e com projetos Arduino, né? Então, por isso que nós até escolhemos aí a questão do Arduino para abordar essa parte de lógica, porque vocês conseguem aí muitos conceitos que vocês trabalham aí dentro da física, explorar de maneira prática dentro de projetos com Arduino. Então, o que é uma placa de prototipagem, protoboard, matriz de contato, que são os nomes que se dão a esse componente, né? Ela é uma placa e você tem diversos furos de conexões, né? Tanto na vertical como na horizontal, para você conseguir fazer interligação de componentes sem a necessidade aí de soldagem, né? Então, basicamente, uma protoboard ela tem a sua alimentação horizontal, né? Então, quando você tem alimentação horizontal aqui, se você conectar um pino, por exemplo, no primeiro furo aqui, todos os outros furos vão receber alimentação, né? Então, por exemplo, se eu conectar uns 5 volts aqui no primeiro pino, todo esse barramento aqui vai receber 5 volts. No pino de baixo, se eu conectar, por exemplo, um GND aqui, todo o barramento vai receber aí o GND, né? Vai ter aí acesso ao GND. Em algumas protoboards maiores, quando você tem essa separação aqui, você tem esse espaço maior entre os furos, você precisa fazer a ligação, o jampeamento, como nós falamos, desses furos aqui, né, para que haja a continuidade da tensão nesse barramento, né? Daí nós temos a área de trabalho aqui vertical, né? Então, a área de trabalho vertical, nós temos aqui os furos, né? Então, quando eu conecto uma determinada em um determinado pino aqui, todos os pinos aqui nessa direção, né? Nesse barramento vertical, vão receber a alimentação daquele pino. Então, por exemplo, se eu conectar um pino, conectar aqui uns 5 volts aqui no primeiro furo, toda essa linha aqui, toda essa primeira linha vai receber 5 volts. Daí nós temos esse espaço aqui no meio, né? Então, toda protoboard vai ter esse espaço aqui no meio. Por quê? Porque no outro lado desse espaço, você tem outro conjunto de barramentos verticais, né? E para você, por exemplo, eu quero fazer uma conexão entre o barramento de cima com o barramento de baixo. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou ter que fazer um jampeamento entre esses dois barramentos aqui, para que eu alimente todo o barramento, tanto de um lado quanto de outro, com a mesma tensão, né, do circuito. Então, disposições aí que são comuns a todas as protoboards, né? Então, toda protoboard que você pegar vai ter essa disposição aqui no seu barramento vertical. As protoboards podem ser de vários tamanhos, né? Então, geralmente nós temos aí protoboards de 180 furos, 400 furos e até protoboards maiores, depende do nosso uso, né? Então, aqui embaixo também nós temos aí
o nosso outro barramento horizontal que funciona na mesma lógica que o barramento horizontal superior. Então, na maior parte dos nossos projetos, né, sejam eles no simulador, ou se vocês quiserem um dia nós marcarmos para ir no campo para vocês terem contato aí com um Arduino real, né, Arduino e componentes reais, nós podemos fazer aí um dia prático, né, se vocês tiverem interesse, para que vocês utilizem Arduinos reais aí no campus, né? Então, nós vamos aí para um projeto prático, básico, né? Um projeto com LED, né? Então, quando nós falamos em LED, nós temos aí 3 tipos de LED praticamente. Nós temos o LED difuso, né? Que a luz é espalhada pela cápsula plástica, né? Então, vejam que só essa questão da difusão de luz, aí, de luminosidade, que são conceitos de física que vocês podem trabalhar aí, né, com os alunos, né? Nós temos o LED de alto brilho, e daí também vocês podem trabalhar aí esses conceitos aí, por que ele é alto brilho, a questão de ângulo, de uma série de coisas aí da refração e reflexão de luz, né? E nós temos o LED RGB, né? Então, com o LED RGB aí eu consigo trabalhar aí as cores primárias, né? As cores primárias do tipo aditivas, né? Então, quando nós falamos em cores primárias, nós temos duas abordagens de cores primárias, as cores primárias aditivas e as cores primárias subtrativas. Ah, professor, mas o que é aditivo? Como que eu sei o que é aditivo e como é subtrativo? Eu sei pelo ponto de referência o branco. Então, como eu faço para obter branco? Então, no aditivo, para obter branco, eu tenho que adicionar o máximo das 3 cores. Então, no caso o RGB, eu tenho que adicionar o máximo do R, do G e do B para obter a luz branca. Então, o RGB é um sistema aditivo. No sistema subtrativo, eu não posso ter nenhuma das cores para obter o branco. Então, seria no caso das cores de impressão, que eram o CMYK, né? Então, cian, magenta, amarelo e, no caso do K, que seria um contraste, né, o preto, né? Então, quando eu falo em CMYK, eu estou falando em cores, sistema de cores subtrativos, né? Então, com a combinação, né, das diferentes comprimentos de ondas aqui do RGB, eu consigo obter mais ou menos 16 milhões de tons de cores. Então, vejam que aqui também vocês conseguem trabalhar aí vários conceitos aí de física, né, com os seus alunos. Então, quando vocês falam em comprimento de ondas, uma série de coisas aí, do exemplo prático de vocês aí seria vocês trabalharem com LEDs aí, como trabalhar com a luz dos LEDs, né? E o Arduino também possui sistemas de laser aí, né? Componentes de laser que também vocês podem trabalhar com os alunos, né? Então, basicamente, nós vamos fazer aí um circuito, né? Um circuitinho igual da primeira aula, só que aí nós vamos usar aí na protoboard, né? Então, nós vamos usar a questão do também aí do resistor para utilizar a tensão correta, para obter a tensão correta, né? Para que o LED não sofra, né, alguma avaria devido à questão da diferença de tensão que o LED consome com a tensão que é fornecida pelo Arduino. Então, aí também vocês podem trabalhar lei de ohms, uma série de coisas aí com os alunos, né? Então, basicamente, quando eu tenho um circuito, né, um circuito elétrico, né, eu tenho esses elementos aqui, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Então, esse elemento aqui seria o meu LED, né? Aqui seria a minha tensão, aqui seria a minha resistência, né? Então, tem uma simbologia aqui de circuito que vocês trabalham com os alunos também, eu sei,
ao longo aí do ensino de física, né? Então, a primeira coisa que eu teria que responder, quais são as características técnicas do LED, né? Então, qual é a tensão e a corrente de operação desse LED. Qual é a tensão da fonte elétrica? Então, quanto de tensão a minha fonte elétrica está fornecendo? No caso do Arduino, toda a porta digital vai fornecer uma tensão aí de 5 volts, né? Qual o valor da resistência elétrica que eu devo girar, né? Então, qual resistência que eu devo girar para reduzir a minha tensão de 5 volts para a tensão que o LED necessita? E qual a intensidade da minha corrente elétrica? Então, eu sei que dentro do Arduino, as portas digitais me fornecem 20 miliamperes, né? Então, eu sei que qualquer porta do Arduino digital me fornece uma tensão de 5 volts com a corrente elétrica de 20 miliamperes. Então, aqui nós temos aí, só para vocês verem, né? Nós temos o conjunto de portas digitais, e quando eu configuro essas portas digitais como output, eu posso fornecer uma tensão de 5 volts para ligar o LED e uma tensão de 0 volts para desligar o LED. Então, o estado baixo e o meu estado alto, né? Aqui eu tenho uma pequena tabela, né, que me diz aí os LEDs padrões, né, quando nós trabalhamos com LEDs aí voltados para Arduino, quais serão as tensões mínimas e máximas suportadas por esse LED e qual é a corrente que esse LED utiliza. Então, sempre que nós vamos fazer cálculos, né, aí fazer o cálculo dos resistores, né, nós vamos usar como base aqui a tensão máxima, né? Então, aquilo que nós falamos para vocês aqui, né? Que nós temos portas de 3,3 volts, temos porta de 5 volts, e que as nossas portas aqui de 5 volts fornecem aqui, aqui está errado, 20 miliamperes, não é 40. Desculpe o erro, depois eu corrijo aqui e ressubmeto o slide. Então, aqui são 5 volts, 20 miliamperes, né? Então, aqui eu tenho o meu circuito e tenho as minhas informações, né? Então, o que eu vou fazer? Verificar as operações técnicas, nós já verificamos, né? Verificar a alimentação elétrica, também nós já verificamos, e vamos calcular o circuito, né? Então, o meu LED escolhido é um LED vermelho, né, de 5 milímetros. Então, eu sei que o LED vermelho de 5 milímetros, ele opera uma tensão máxima de 2 volts e uma corrente de 20 miliamperes, né? Então, tendo essa informação, eu sei que o pino 2 tem uma saída de 5 volts, eu vou fazer aí a minha operação, né? Então, aí vocês podem fazer com os alunos, antes de chegar a essa operação, toda a explicação sobre lei de Ohms e como foram deduzidas as fórmulas, né, para o cálculo aí do resistor, né? Então, toda a teoria que vocês vão fazer antes, falando de lei de Ohms aí, de circuitos, essas coisas, vocês vão mostrar uma aplicação prática aí, utilizando o Arduino, né? Então, numa coisa que se utiliza no dia a dia. Eu quero acender uma lâmpada, então, por exemplo, quando eu tenho meus pisca-pisca lá, que a gente utiliza nas árvores de Natal, basicamente nós vamos ter aí um microcontrolador lá dentro, né? Nos modernos, né? Vamos ter um microcontrolador, vamos ter um transformador que vai transformar de 110 para a tensão necessária, e tudo esse projeto para fazer o pisca-pisca tem que utilizar esses cálculos aqui que vocês já conhecem bem, né?
Então, para nós montarmos o circuito, nós faríamos aí uma montagem parecida com essa, né? Então, vocês lembram que quando eu conecto aqui toda essa linha, vai ter uma alimentação aí da porta 13, então toda essa linha vai ter a alimentação da porta 13, que vai estar ligado no catodo, né? Eu conectei aqui toda essa linha aqui, vai ter alimentação GND, mas como eu coloquei um resistor e o resistor está conectado nessa linha e nessa linha, então esta linha também, pela conexão, pelo jampeamento do resistor, toda essa linha do anodo também vai ter aí o GND. Então, essa seria aí a nossa montagem do circuito. Então, para eu fazer isso no Tinkercad, né? Então, como nós vimos na aula passada, eu abro, faço o meu login e vou pegando os componentes, né? Então, se eu quiser virar um componente, né? Eu seleciono o componente e clico aqui nesse botão para que ele gire o componente. E conforme eu vou clicando, ele vai girando em torno de 45 graus. Cada clique dá um giro de 45 graus no meu componente. Então, girei aqui o meu Arduino, né? Trouxe aí a minha protoboard, né? Para a área de montagem. Trouxe o meu LED, né? Então, o LED aqui, já coloquei o meu LED na minha área. Eu vou arrastar o LED aqui, então, se vou conectar o LED aqui na minha placa de contato, automaticamente, na hora que eu chegar perto dos furos aqui, que ele se conecta, ele já vai se conectar. E assim, toda vez, quando eu clicar, por exemplo, cliquei numa porta aqui, cliquei na porta 13, na hora que eu clicar na porta 13, ele vai puxar uma linha que vai ser o meu jumper, né? Então, cliquei na porta 13, cliquei num determinado furo aqui da minha protoboard, ele vai entender que é para fechar um jumper aí nesses dois pontos, né? Então, ele vai criar aquela linha que nós vimos lá de conexão entre a placa Arduino e a minha protoboard. Tem o meu resistor, né? Então, o meu resistor, quando eu seleciono o resistor, ele vai dar um nome aqui, genérico, geralmente numérico, e vai dar a resistência. E eu posso trocar o valor da resistência, então ele tem quilo-ohm, ohms, ou até resistências menores, né? Unidade aqui, as grandezas de resistência. Vocês podem trabalhar também essa questão de grandezas de resistência com os alunos, até para vocês explicarem todos os símbolos, né, que estão aqui. E, como vocês já fizeram o cálculo, vocês sabem aí que esse resistor aí com LED vermelho, pelas características do LED vermelho, tem que ser de 150 ohms, né? Então, feito a conexão, né? Aí nós vamos aí para a nossa programação, né? Nós vamos para a nossa parte de lógica. Eu posso utilizar aqui, como nós vimos na aula passada, né? Quando eu clico em código, eu posso utilizar somente blocos ou textos somente, né? Então, como nós já convencionamos, nós vamos utilizar aí somente textos, mas nada impede que vocês também aí, com experiência com aluno ou que, por curiosidade, utilizem blocos de texto ou utilizem só blocos aí para vocês conhecerem um pouco mais a ferramenta. Explorem a ferramenta e explorem a possibilidade, até porque parte da nossa prática aqui vai ser o quê? Criar um projeto, né? Vocês vão criar projetos aí para explorar conceitos de física utilizando Arduino. Eu vou dar alguns exemplos, né? Passar alguns exemplos para vocês e a partir disso, vocês vão pensar em outras possibilidades de uso. Beleza, pessoal? Então,
Então, feito isso, no nosso cenário aqui, nós vamos selecionar o texto, né? Ele vai perguntar se a gente quer desprezar toda a parte de editor de blocos, né? E daí nós vamos fazer aqui o nosso projeto, né? Então, eu criei aqui uma constante, né? Chamada LED, que vai ser a porta 13. Inicializei a porta 13 como output. Daí eu fiz o quê? Dentro do loop, um digital write, né? Então, eu estou escrevendo na porta digital LED, que é a minha porta 13, o valor alto, high, né? Eu posso aqui usar a palavra reservada constante high, ou eu posso usar o valor 1. Tanto um como o outro vai funcionar do mesmo jeito. No delay de 1000 milissegundos, né? Então, 1 segundo. Daí eu fiz outro digital write aqui, na mesma porta LED, e LOL, né? Então, tá desligando. Poderia usar o 0 aqui no lugar da constante LOL também. E esperei mais milissegundos. Como nós estamos dentro do void loop, esse processo vai ficar se repetindo até que o Arduino seja desligado. Então, tudo que está escrito aqui dentro do loop vai ser executado até que o Arduino seja desligado. O que está no void setup vai ser executado uma vez, assim que o Arduino é ligado, e depois que se executa o void setup uma vez, vai entrar no ciclo de repetição das instruções do void loop. Então, aqui nós temos aí um pouco mais perto o código, né, de tudo aquilo que nós falamos, né? Criei a variável, criei a constante LED com o valor 13, inicializei a porta 13 com output, liguei a porta 13, esperei 1000 milissegundos, desliguei a porta 13, esperei 1000 milissegundos e volto aí. Então, se eu clicar na simulação, ele vai executar aí esse código aqui. Agora, nós vamos aí tentar entender um pouco, buscar entender um pouco as principais funções que nós utilizamos aí na programação Arduino. Então, aí, quando vocês forem trabalhar com alunos também, aí vocês poderiam trabalhar até em conjunto com os professores de matemática, né? Porque quando se fala em função, quem aborda aí primeiro função é o professor de matemática. Então, quando nós falamos em função em Arduino, é a mesma ideia da função de matemática, né? Eu tenho um nome, uma determinada função, que eu posso passar alguns parâmetros ou não, e essa função vai me retornar algo. Então, a ideia de função trabalhada na matemática, muitas vezes o pessoal pode pensar, mas por que eu preciso de uma função? Onde eu vou usar uma função? No Excel, quando eu uso uma função soma do Excel, quando eu uso uma função média do Excel, é a mesma ideia da função matemática. Quando eu uso uma função no Arduino, também é a mesma ideia da função matemática. Eu chamo o nome da função, um conjunto de parâmetros ou não, e essa função vai me devolver algo. Então, quando vocês falam em função em Arduino, poderiam fazer até um trabalho conjunto aí com matemática. Então, uma das coisas que é importante lembrar no Arduino, né, que há diferenças entre letra maiúscula e minúscula. Então, quando eu escrevo uma determinada palavra com uma letra maiúscula, escrevo a mesma palavra com letra minúscula, para o Arduino são coisas diferentes. Então, eu tenho que ter aí o cuidado de conhecer exatamente como se chama cada função, né? Como se escreve o nome de cada função, para que eu não tenha problema depois aí na hora de fazer aí a chamada da função e não funcionar como o esperado, né? E se vocês quiserem consultar, né, tiverem curiosidade de consultar, se aprofundar mais aí em todas as funções do Arduino, né, você tem aí
as referências aí dentro desse endereço aqui do Arduino. Está em inglês, mas como hoje em dia o Google está cada vez mais inteligente, o tradutor do Chrome está cada vez mais inteligente, é fácil aí vocês fazerem uma leitura aí usando o tradutor do Chrome. Então, a primeira função que nós já utilizamos é o PIMOD, né? Então, o PIMOD, ela configura o modo de operação de uma determinada porta digital do Arduino, né? E até, às vezes, dependendo do cenário, a porta analógica, mas o mais normal é para a porta digital. Então, basicamente, eu chamo PIMOD, né? O nome da função é PIMOD. Quais são os parâmetros, né? Os parâmetros são o pino, né? Então, a porta que eu quero configurar e o modo que essa porta vai operar. Então, no modo, eu posso trabalhar com 2 valores. Eu posso trabalhar com output ou posso trabalhar com input. Output, se a porta for uma porta de saída, então quer dizer, eu vou mandar sinais para essa porta, eu vou mandar uma tensão para essa porta, e pode ser input, eu vou receber uma tensão nessa porta. Então, esses são os modos aí que uma porta pode trabalhar, que um pino pode trabalhar aí. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de como eu posso fazer aí essa definição. Posso usar literalmente o número, né, da minha porta digital. Então, nesses 2 cenários aqui, eu usei a minha porta digital 2 primeiro como entrada, a minha porta digital 2 como saída. Aqui eu criei uma variável chamada LED e coloquei o valor de 3 e chamei essa variável, né? Então, o PIMOD vai entender que o valor que está armazenado nessa variável, então, no caso 13, então ele vai entender que é a porta 13 e que é o output. E eu tenho um cenário onde eu posso utilizar uma constante. Então, criei uma constante, né? Com o valor 3, né? Daí, quando eu chamo o PIMOD, ele vai olhar o valor interno dessa constante, ele vai saber que eu estou me referindo à porta 3 e estou fazendo aqui, no caso, um input. Então, essas seriam as possibilidades de uso aí da função PIMOD. Digital Read. Então, quando eu configuro a minha porta digital como uma porta de input, como uma porta de entrada, uma porta que vai receber um sinal digital, vai receber uma tensão, eu tenho que fazer a leitura dessa tensão, né? Eu tenho que fazer a leitura dessa porta. Então, basicamente, eu vou fazer digital read e qual porta que eu quero fazer essa leitura. Geralmente, o que eu faço? Eu armazeno o resultado dessa leitura numa variável. Ou eu uso o resultado dessa leitura como parte da minha condicional, que é algo que nós vamos ver aí nas próximas aulas, a questão da construção de condicionais aí para que eu possa, mediante uma análise de uma condição, executar um conjunto de instruções. Então, aqui é a porta digital, esse PIN é minha porta digital. Eu posso utilizar do mesmo jeito que na função anterior, PIMOD, eu posso utilizar uma variável, uma constante. No Digital Read também, aqui no PIN, eu posso usar o número, né? Absoluto, né? Da porta que eu quero fazer a leitura. Posso usar uma variável ou uma constante. Então, o que ele vai retornar? Né? Ele vai retornar high se for lido o valor de 5 no pino, né? E vai retornar low se forem lidos valores aí, muito próximos de 0. Digital write já é uma função que eu uso para portas de output, as portas de saída. Então, eu quero acionar ou desligar uma determinada porta, né? Uma porta digital.
Então, a mesma ideia. O meu PIN aqui, ele pode ser um número, né? Pode ser um endereço absoluto, ele pode ser uma variável, ele pode ser uma constante. O value aqui, ele pode ser high, low, 1 ou 0. Então, são os valores que eu posso usar aqui em value. Então, por que eu falo das duas coisas? Porque o mais normal é você ver aí exemplos usando high e low. Mas existem exemplos aí também que vocês vão ver que está utilizando 1 e 0 e significam a mesma coisa. Então, por isso, eu já ponho as duas maneiras para que vocês, quando se depararem com qualquer uma das duas maneiras, já entendam o que está sendo feito. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, quando eu dou high, o meu sinal vai ser de 5 volts, né? Porque a porta digital ela tem ela tem uma saída de 5 volts, né? E quando for low, vai ser 0. Então, se eu colocar 1 aqui, mesma coisa. Se eu colocar 0 aqui, mesma coisa. No lugar do 2, se eu colocar uma variável, uma constante, dependendo do número que tiver, do valor que tiver armazenado, vai ser aí a porta que ele vai acionar ou desacionar. Analog read, né? Então, quando eu faço um analog read, eu vou ter uma leitura aí de uma porta analógica. Então, aquelas portas A0 até a porta 5, né? E o que o analog read faz? Ele vai fazer uma leitura que vai me retornar um valor entre 0 e 1023. Então, ele vai ter aí a variação entre 0 e 5 volts vai ser aí feita aí um mapeamento entre 0 e 1023. Então, vou ter essa faixa de retorno aí, né? Geralmente, esse valor aqui do Analog Read eu posso, do mesmo jeito que no Digital Read, eu posso armazenar numa variável ou utilizar diretamente numa condicional, né? Então, são as possibilidades de uso que nós vamos ver aí ao longo do curso. Analog Write, né? Então, Analog Write, lembra que eu falei para vocês das portas PWM? Então, você pega a porta digital do Arduino, né? E você pode simular aí a questão de funcionamento analógico dessas portas digitais. Então, são aquelas portas digitais que você tem lá um tio na frente da porta, né? Então, deixa eu só retornar aqui, né? Para vocês terem aqui. Então, ó, essas portas aqui, ó, a porta 12, a porta 11, a porta 10, todas as portas que tem um tio na frente, elas são portas PWM. Então, eu posso fazer aí um analog write nessas portas PWM, né? Então, eu vou dizer qual é a porta, então quer dizer que essa porta tem que ser um PWM, senão essa função não vai funcionar, e qual o valor. E esse valor pode variar de 0 a 255. Então, por exemplo, eu quero fazer aí um acendimento de um LED progressivo, né? Então, deixar o LED mais fraco e o LED ir ficando mais forte conforme vai passando um determinado ciclo de tempo. Então, eu vou usar aí um analog write aí nesse LED. Eu tenho um potenciômetro e dentro desse potenciômetro, conforme eu vou modificando a posição do potenciômetro, eu vou aumentando a intensidade do LED ou fazendo alguma outra coisa. Então, eu vou usar
o analog read, né, para ler a tensão que está sendo passada pelo LED, pelo potenciômetro, e vou fazer o analog write para fazer aí, de repente, a escrita na minha porta, que vai acender aí o meu LED de maneira progressiva. Esse seria um possível exemplo aí de uso. Então, vocês também aí dentro da física podem trabalhar o conceito do que existe dentro do potenciômetro, de resistor variável, todas essas coisas aí vocês podem trabalhar com os alunos e de maneira prática aí mostrar dentro do Arduino. Então, na ideia que nós vamos fazer aí, no projeto que nós vamos fazer aí, que vocês vão apresentar, vocês vão fazer aí um plano de aula, né, um determinado conceito que vocês querem trabalhar, ou alguns conceitos que vocês querem trabalhar dentro dessa aula, e como esses conceitos vão ser demonstrados de maneira prática aí, num projetinho Arduino. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, eu quero trabalhar aí lei de ohms. Então, vocês vão pôr o que tanto vocês vão abordar em lei de ohms, e como isso vai ser abordado no projeto prático, vai ser demonstrado no projeto prático do Arduino de vocês. Então, aqui, a ideia estou mandando para a porta 11, o sinal de 255. Aqui, no lugar da porta, eu posso, no PIN, né? Eu posso utilizar também valor absoluto, variável ou constante. Esses valores entre 0 e 255 também podem ser valores absolutos, né, igual está aqui, ou também eu poderia usar uma variável. Nós vamos ver alguns exemplos aí depois que eu vou usar variáveis aqui nesse valor absoluto aqui da intensidade do meu PWM. Include, né? Então, o que é o include? Include biblioteca. Então, a ideia de biblioteca de Arduino é o seguinte. Então, quando nós trabalhamos com diferentes componentes, a linguagem padrão do Arduino muitas vezes não comportam esses componentes. Então, muitas vezes eu tenho que escrever muito, fazer muito código para fazer a operação desses componentes. Então, como o programador, por padrão, gosta de escrever pouco, muitas vezes o que se faz? Eu crio uma biblioteca que nada mais é, na ideia de programação, que um conjunto de funções. Então, quando eu estou fazendo a inclusão da biblioteca, eu estou colocando mais funções, eu estou disponibilizando mais funções para o programador, para que quando ele for operar um determinado componente, ele, em vez de ter que escrever um monte de código, simplesmente faça a chamada das funções existentes na biblioteca. Então, quando eu tenho a linguagem Arduino padrão, eu tenho um determinado conjunto de funções que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa que criou o Arduino. E quando eu quero usar componentes mais específicos, quero aumentar a funcionalidade do Arduino, geralmente os fabricantes desses componentes desenvolvem essas bibliotecas, né, que seriam esses conjuntos de função, para que eu possa operar esse componente com menos código, e disponibilizam esses conjuntos essas bibliotecas para que eu possa aí fazer a inclusão dentro do meu projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for usar uma biblioteca dentro do meu código, a primeira coisa vai ser a inclusão dessa biblioteca. Então, por exemplo, eu quero trabalhar aí com servomotor, eu vou fazer o controle de um servomotor. A biblioteca padrão do Arduino tem o controle de servomotor? Não. Consigo fazer na unha? Consigo, mas eu vou programar um monte, né? Então, eu, como bom programador, não gosto de escrever. Se eu sei que existe uma biblioteca que tem um conjunto de funções para operar o servomotor escrevendo menos, eu vou usar essa biblioteca. Essa biblioteca se chama servo.h. Então, exatamente a chamada da biblioteca fica exatamente aqui nesse
nesse exemplo aqui. Então, isso aqui é uma sintaxe real aqui, essa include serve.h é a sintaxe real de inclusão de uma biblioteca. Delay, né? Então, nós já usamos, né? O delay, vocês já viram. Então, aqui simplesmente é uma explicação onde eu vou ter aqui a minha função e o tempo, né? Lembrando que o tempo aqui é em milissegundos, né? Então, quando eu for utilizar o tempo, eu tenho que ter essa lembrança que o tempo é em milissegundos. Aqui no tempo, eu posso usar tanto um valor absoluto, né? Como nós vimos aí até agora, que eu usei o valor 1000, como eu posso usar aí variáveis também. Então, desde que seja variável do tipo inteira, né? Pode ser aí utilizado variável aí para controlar o meu tempo. Então, por exemplo, eu quero que ao longo das execuções meu tempo aumente, o meu tempo diminui, né? Meu delay aumente, meu delay diminua. Eu posso usar aí uma variável aqui dentro que eu vou controlando, vou mudando o valor da variável conforme a execução do meu programa. Serial begin, né? Então, serial begin seria, eu estou inicializando a comunicação serial. Então, quando eu quero fazer comunicação com a porta USB, né? Então, USB é a abreviação de Universal Serial Bus, né? Ou barramento serial universal. Ou quando eu vou fazer transmissão e recepção de dados aí utilizando a porta 0 e 1, né? A porta digital 0 e 1, eu tenho que fazer a inicialização, né, dessa comunicação, então, comunicação serial, e tenho que dizer qual é a velocidade, qual é a taxa de transmissão, né? Então, por exemplo, eu quero transmitir 9.600 bits por segundo. Então, eu vou colocar aqui serial begin, e o 9.600 eu estou dizendo aqui que eu estou fazendo uma transmissão de dados a 9.600 bits por segundo. Então, quer dizer que eu estou usando o meio físico. Então, quando vocês forem falar de meios de transmissão, né? Então, na física também, eu creio que se aborda aí no ensino médio aí, questão de transmissão, né? Transmissão de dados, transmissão de dados no ar, né? Radiofrequência, essas coisas aí, vocês podem também utilizar, até porque no Arduino também vocês têm aí módulos de radiofrequência, né? Então, módulos RF que vão ser conectados na porta 0 e 1, né? Para fazer recepção de dados e transmissão de dados, que vocês podem fazer alguns experimentos práticos, né? Outra coisa que é bom saber é, tipo assim, quando eu tenho as portas 0 e 1 ligadas, se eu quiser fazer atualização do meu código no Arduino, eu tenho que desconectar essas portas, porque senão eu posso ter conflito, né? Então, por exemplo, eu estou usando aí uma transmissão de radiofrequência, né? Então, estou com um transmissor de radiofrequência ligado na porta 0 e 1 e quero fazer a modificação do código que está no Arduino. Se eu não desconectar o módulo de radiofrequência do Arduino, eu vou ter um erro aí por causa de conflito na transmissão, né? Serial read, né? Então, se eu estou fazendo uma comunicação serial, né? Eu posso fazer aí uma leitura desse valor. Então, eu posso estar recebendo valores via radiofrequência, posso estar recebendo valores via Bluetooth, posso estar recebendo valores via Wi-Fi, e esse valor eu vou tratar esse valor, né? Então, vai ser uma entrada de dados aí do meu Arduino via comunicação serial. Então, seja tanto pela minha porta USB, seja pelas minhas portas 0 e 1, né?
Lembrando que a minha porta 0 e 1 eu posso ligar aí, como eu falei para vocês, radiofrequência, posso ligar Bluetooth, posso ligar também aí comunicação Wi-Fi, comunicação de internet convencional, né? Então, são maneiras aí de eu fazer uma leitura, né? Geralmente, o que eu posso fazer? Eu posso armazenar esse valor de leitura numa variável, ou também posso utilizar aí como parte de uma análise condicional, como eu falei para vocês aí. Serial print, né? Então, quando eu quero imprimir aí numa janela de monitor serial, então, alguns projetos aí depois nós vamos mostrar para vocês aí a possibilidade de monitor serial, e dentro do monitor serial tem até a possibilidade de fazer aí, emular um acenoide, né? Criar um acenoide, então ele tem lá na saída serial, no monitor serial também a possibilidade de imprimir gráficos, né? Então vamos fazer um exemplo bem simples de código aí para gerar um acenoide dentro do Arduino, e aí vocês vão ver aí outras possibilidades de uso aí, aliando conceitos teóricos com conceitos práticos, né? Então, o serial print, geralmente eu vou imprimir um valor na frente do outro. Se eu quiser saltar uma linha, né? Então, quero imprimir um valor e pular para a próxima linha, em vez de serial print, eu vou usar serial print LN. Então, na frente do print, da palavra print aqui, LN, para daí o valor. Mas aí também, ao longo dos nossos projetos, nós vamos ver isso na prática. Então, aqui, quando eu faço um programa que vai ter uma saída, né? Eu tenho aqui a minha área de código e vejo que eu tenho um botão aqui, monitor serial. Na hora que eu clico nesse botão de monitor serial, vai abrir aqui uma janela onde eu vou ver a questão do monitor serial aqui, ó. Então, vejam que aqui vai ser mostrado. E tem esse botão aqui que tem o botão enviar, né? Então, quando eu digitar um valor aqui nessa caixa de baixo aqui, e eu quero enviar, fazer uma entrada desse valor, porque o Arduino trata, eu vou clicar no envy. Apagar, quando eu quiser apagar aqui as saídas que foram impressas no monitor serial, né? E tenho esse desenho aqui que seria para exibir o meu gráfico. Então, aqui eu tenho um projeto que eu estou usando o quê? Um potenciômetro, né? Então, estou usando o potenciômetro, conforme a posição que eu colocar o potenciômetro, eu vou mostrar aí o valor que está sendo lido pela porta analógica. Então, esse projeto aqui, essa montagem, está fazendo basicamente isso. Então, eu estou fazendo a leitura, né, do valor do potenciômetro e estou mostrando a minha porta serial. Então, essa seria a ideia do projeto. Se vocês quiserem, podem, depois aqui, eu acho sempre bacana vocês pegarem esses exemplos que eu dou em aula, né, e explorarem esses exemplos lá no Tinkercad. Então, montem esse circuitinho aqui, vejam esse código aqui e utilizem aí para vocês verem o que vai acontecer. A função map, né? Então, a função map é uma função que eu faço a proporção, né, entre valores, né? Então, por exemplo, eu tenho uma faixa, digamos que eu tenho a minha faixa de valores aí do meu potenciômetro, que é de 0 a 1023. E eu quero fazer uma proporção entre 0 e 255. Então, imagine aquele projetinho que eu falei para vocês. Conforme eu vou modificando a posição do potenciômetro, eu vou modificando a intensidade de luz do LED, né? Eu vou modificando a intensidade de acendimento do LED. Então, o meu potenciômetro fornece uma variação entre 0 e 1023. Só que o meu LED, como ele está ligado na porta PWM, a minha variação vai ser entre 0 e 255. Então, eu tenho que fazer uma proporção entre esses valores, né?
Então, eu uso, para que eu não tenha que fazer tudo isso na mão, não tenha que calcular tudo isso na mão, eu uso uma função map que internamente já faz esse cálculo para mim. Então, aqui eu vou ter a minha entrada. Então, essa entrada pode ser o meu analog read, né, uma porta analógica, ou eu posso colocar aqui uma variável que armazenou o meu analog read. Então, se nós olharmos aqui no exemplo anterior, né, eu tenho aqui uma variável armazenando o valor do meu analog read. Então, essa entrada vai ser isso. Daí eu vou ter o valor mínimo de entrada. Então, se eu estou lendo um potenciômetro, o valor mínimo de entrada do potenciômetro vai ser 0. Tem o valor máximo da entrada. O valor máximo da leitura do potenciômetro vai ser 1023. Daí eu tenho que dizer o valor mínimo de saída. Então, por exemplo, qual é o valor mínimo que eu quero que seja feita a minha saída para a minha porta PWM? Então, o valor mínimo de saída para a minha porta PWM vai ser 0. E aqui eu tenho o valor máximo para a minha porta de saída, minha porta PWM. Então, minha porta PWM, o valor máximo de saída dela é 255. Então, esses são os parâmetros. O map, eu também posso já utilizar direto em uma chamada de outra função, ou eu posso armazenar essa conversão, né, essa conversão de valores aqui dentro de uma variável também. Lembrando que a variável aqui, nesse caso, tem que ser uma variável do tipo inteira. Então, aqui eu dou toda aquela explicação, né, só para relembrando, né, para vocês aí, aquela explicação que eu acabei de fazer aí sobre os parâmetros, né? Aqui, eu dou um exemplo, né? Existe uma variável do tipo leitura, né? Que vai receber um analog read do meu potenciômetro, e eu posso atualizar a própria variável leitura com o valor dela, fazendo a conversão. Então, por que que isso funciona? Porque a última operação que vai ser feita, lembra da história da pendência dos operadores que nós temos lá na matemática? Aquela pendência de operadores da matemática também funciona em programação. E a última coisa que vai ser feita, o último operador que vai ser resolvido é a atribuição. Então, vai ser feito todo esse cálculo primeiro. Na hora que esse cálculo, essa função retornar o valor, aí que eu vou atualizar a variável. Então, aqui eu tenho algumas atividades práticas, né? Então, aqui, utilizando comunicação serial, digital read, serial printer e delay, né? Então, aqui nós temos um circuito com um botãozinho, né? Então, esse botão aqui, vocês... push button, né? Que eles chamam. Então, se vocês digitarem lá push button ou procurarem, vocês vão achar esse push button, né? E daí nós vamos fazer a questão aqui do quê? Criei a constante, né? Do put bottom para o pino 2, né? Fiz aqui a inicialização da comunicação serial 9.600 bits por segundo. Disse que o botão é um botão de input, então, por que ele é um botão de input? Na hora que eu apertar o botão, ele vai fechar aqui a passagem de corrente, né? Então, ó, eu tenho aqui a minha passagem de corrente de 5 volts, né? Uma ponta. Eu tenho aqui o meu GND, né? Então, eu liguei nessa linha. Então, essa linha aqui vai ter um GND por jampeamento, utilizando o resistor. Eu vou ter nessa linha aqui também o GND
para que não haja uma sobrecarga da porta que eu pus um resistor de 220 ohms, né? E aqui eu estou fazendo a leitura na porta 2 aqui do que? Se está havendo um fechamento de circuito ou não, porque se eu clicar o botão, fecha o circuito, vai passar corrente aqui, vai passar tensão aqui para esse pino aqui, né? Para o pino 2. Então, exatamente isso que está ocorrendo aqui no circuito. Então, por isso, meu botão vai ser um input, para eu verificar se está havendo aí um fechamento de circuito. Então, aqui, eu estou definindo a variável do tipo inteira que vai fazer a leitura, né? Se houve fechamento do circuito, e depois eu estou fazendo aqui a impressão aí do valor que foi lido para essa variável e estou esperando 1 segundo. Então, o que eu vou ficar fazendo? Leio, né? Leio, imprimo na tela, espero 1 segundo. Leio, imprimo na tela, espero 1 segundo. Então, vou ficar nesse ciclo aí, nesse projeto. Aqui também eu tenho o exemplo, né, que nós vimos do potenciômetro. O potenciômetro eu posso controlar a resistência dele. Então, eu quero um potenciômetro de 10 kΩ, né? Então, aqui eu vou montar configurar o meu potenciômetro com 10 kΩ. Aqui, no meu código, eu estou definindo a porta A0, né? Então, estou criando como porta. Estou inicializando a minha comunicação serial a 9.600 bits por segundo. Estou fazendo a leitura do meu potenciômetro. Estou imprimindo na primeira linha esse valor literal, né? Valor do potenciômetro. Então, por isso que eu estou escrevendo aqui valor do potenciômetro entre aspas, né? Para imprimir exatamente isso na tela. Como essa instrução aqui é um print, ele vai imprimir a próxima instrução na frente, né? Então, daí ele vai imprimir o valor do potenciômetro na frente. Então, e depois o valor do potenciômetro, como é um println, ele vai saltar uma linha e vai esperar 250 milissegundos. E ele vai ficar nesse ciclo aqui até o meu Arduino ser desligado. Ler o valor do potenciômetro, imprime a mensagem do valor do potenciômetro na tela e imprime o valor lido propriamente dito. Então, conforme eu for modificando, girando o potenciômetro, esse valor também vai ser alterado. Tem um outro exemplo aqui, né? Então, aqui, esse outro exemplo, eu já estou utilizando a função map. Então, a única diferença que tem do exemplo anterior, que eu estou fazendo um mapeamento aqui do valor lido do potenciômetro, né, no pot-valor. Então, a variável pot-valor, ela pode receber valores entre 0 e 1023 do potenciômetro. Então, por isso, valor pot 0 e 1023, e eu quero que ela seja convertido para 0 e 255, para aquele projeto que eu falei para vocês, a possibilidade de eu controlar a intensidade de luz de um LED, a intensidade luminosa de um LED, utilizando um potenciômetro. Então, já dei esse exemplo aqui também, né? Já coloquei esse exemplo para vocês aqui, então podem implementem esses exemplos, né? Para vocês testarem, ver o que acontece. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, podem entrar em contato, a gente marca um horário, né? Mas aqui está bem didático, né? Eu procurei colocar algo bem fácil aí para vocês não terem grandes dificuldades aí na implementação, né? Então, fiz exatamente esse projeto que eu falei para vocês aí de controle de luminosidade do LED. Usei aqui a porta 9, né? Que é uma porta PWM. Estou fazendo a leitura do potenciômetro, né? Então, conforme eu leio o valor do potenciômetro,
conforme a posição do potenciômetro, faço o mapeamento para que o valor varie entre 0 e 255. Então, vamos dar uma olhada no código, né? Toda essa parte inicial nós já conhecemos. O PIN mod também, nós vemos que a porta 9, né? O meu LED PIN vai ser uma porta de saída. Daí, eu estou fazendo a análise read para ler aí o valor do potenciômetro, estou fazendo um mapeamento, e daí vejam, lembra que eu falei para vocês que o análogo write eu poderia usar, em vez de valores absolutos entre 0 e 255, eu poderia usar uma variável? Então, é um exemplo prático aí do uso da variável. Então, implementem esses exemplos, né? Porque daí na aula que vem eu vou dar um exemplo para vocês aí de uso prático de um projeto prático aí para vocês terem aí no portfólio de vocês um exemplo prático aí de uso do Arduino em aula. Beleza, pessoal? Dúvidas? Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Se precisarem de alguma coisa e tiverem alguma dúvida sobre a implementação prática aí, na hora que vocês forem fazer essas implementações práticas aí no Tinkercad, podem entrar em contato. Obrigado pela presença de todos. Boa semana.